queria dizer para você sobre esse nosso trabalho, de apresentar sempre as mensagens dos nossos cultos. Eu sou o pastor Elimar, aqui da Igreja Presbiteriana Central de Frutal, e nós temos aqui na nossa igreja o Ministério Comunica. Esses irmãos desse ministério fazem toda a divulgação da nossa igreja, e eles fazem também esse trabalho de divulgar as nossas mensagens na internet. Você que está nos ouvindo, nos assistindo aí pela internet, queríamos te agradecer, convidar você para assistir sempre, para nos acompanhar, e nós aceitamos também as suas opiniões, a sua avaliação. Se você quiser entrar em contato conosco também, você vai encontrar aí o endereço da nossa igreja, e é uma satisfação estar sempre presente aí com você através dessas mensagens gravadas todos os domingos na nossa igreja. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 16. Mateus capítulo 16, nós vamos ler do versículo 13 até o 18. Mateus capítulo 16, do 13 ao 18. Tem uma forma da gente entender esse momento de meditação na palavra de Deus. Eu queria ver com você se dá para a gente entender assim. É um recado de Deus para o nosso coração, essa palavra. Então, eu queria que nós entrássemos nesse entendimento. O Senhor quer falar com você alguma coisa. Um recado para você. Preste atenção. Não saia. Porque não fica bem alguém lá na sua casa comunicar com você uma mensagem, um recado, você sabe e não ouve o recado. Não convide. Essa palavra é de Deus para o seu coração. Assim está escrito: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Uma família preparou-se para ir ao culto domingo à noite. Eles moravam em um edifício no 10º andar, e então eles estavam lá dentro do elevador, o pai, a mãe, os filhos, preparados para irem para a igreja. Uma vizinha que também descia por aquele elevador, tentando diálogo com aquela família, perguntou para uma daquelas crianças: onde vocês estão indo? Surpreendentemente, aquele menino disse: nós estamos indo para uma reunião familiar, onde será lido o testamento de nosso irmão mais velho. Nós estamos indo para uma reunião familiar, onde será lido o testamento do nosso irmão mais velho. É assim que eu espero que vocês estejam nesta noite, numa reunião familiar, diante do testamento do nosso irmão mais velho, o Senhor Jesus Cristo. Quando nós falamos acerca da igreja à luz da Escritura Sagrada, vem diante de nós 3 figuras dessa igreja. A primeira figura é a figura de um edifício que está em construção, onde as pedras estão sendo colocadas
ainda nas paredes desse edifício. Essa figura nos dá a ideia de estabilidade, pois a base desse edifício já está construída, e essa base tem no seu canto, no ângulo principal, onde irá repousar todo o peso do edifício, nada mais, nada menos do que a rocha eterna, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A outra figura que a Escritura coloca diante de nós é a figura de um corpo que é liderado por uma cabeça. E essa figura da igreja nos dá a ideia de interdependência e também de direcionamento. Um membro dependendo do outro para o seu funcionamento, e todos os membros desse corpo dependendo da cabeça para dar direcionamento. E é bom nós frisarmos que a igreja, enquanto corpo de Cristo, tem como cabeça o Senhor Jesus, e portanto marcha sobre a orientação do Filho de Deus. A outra figura é a figura da noiva, que se apresenta para o encontro glorioso com o seu noivo. Essa terceira figura é a figura que nós chamamos de escatológica. Ela aponta para o futuro da igreja. Ela nos transmite a ideia de pureza, de santidade, e também a ideia de algo que vai se consumar, a consumação de todas as coisas, onde a noiva entrará em casamento, em união eterna com o noivo, que também é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma coisa nós precisamos entender, irmãos: a igreja de Jesus não é uma mera instituição ou um grupo social qualquer. Essa igreja, ela tem distinções bíblicas e espirituais em relação a outros grupos humanos. Essa igreja emerge no meio do povo, e ela é heterogênea e ela é complexa, mas ela desponta com tamanha vitalidade que nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. O texto que nós lemos de Mateus 16 é um diálogo de Jesus, a pedra angular, o cabeça, o noivo, com seus discípulos. E nesse diálogo Jesus pergunta para os discípulos: e vocês? Quem vocês pensam que eu sou? E então Pedro, assumindo a liderança, diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus disse: olha, não foi carne e sangue que fez essa revelação no seu coração, ela vem de cima. Foi Deus que te revelou que eu sou o Cristo, e sobre essa revelação, sobre essa pedra, sobre essa palavra sua, eu edificarei a minha igreja. Eu gostaria que nós meditássemos então nesse texto, queridos, observando 3 pontos ressaltados por Jesus acerca da igreja. Primeiro ponto: a igreja é uma comunidade originada no coração de Deus. Observemos então a parte B do versículo 18. O Senhor disse sobre essa pedra, que, como eu disse para você, é a confissão de Pedro: edificarei a minha igreja. Quando nós observamos a palavra no original igreja, nós encontramos eclésia, que quer dizer reunião, ajuntamento de pessoas, assembleia, grupo. O que esse texto está querendo nos mostrar é que é Jesus quem toma a iniciativa de estabelecer o seu grupo. É Jesus quem toma a iniciativa de estabelecer a sua assembleia. É Jesus quem toma a iniciativa de estabelecer o seu povo. A igreja é esse organismo vivo que não saiu da imaginação de nenhum homem, de nenhum filósofo, de nenhum sociólogo. A igreja é esse organismo vivo, esse ajuntamento de pessoas que tem como autor Deus, que projeta essa igreja no seu coração.
Precisamos compreender isso. A igreja é formada por pecadores. No entanto, a ideia da criação dessa igreja nasceu no coração e na mente do Senhor. E por isso ele disse ao seu apóstolo: eu edificarei a minha igreja. É dele, o projeto é dele, a intenção é dele, o planejamento é dele. E sabe o que ele faz? Ele investe pesado nesse seu projeto. Ele cria esse projeto. Ele arquiteta esse projeto. Ele inventa a igreja. E ele investe pesado nesse projeto. Ele investe pesado nessa igreja. Ele deu o que ele tinha de melhor para morrer por essa igreja. Ele deu o seu Filho único, como ele mesmo declarou, em quem eu tenho todo o prazer, para morrer na cruz do Calvário, uma morte vexatória em prol dessa igreja. Fazer parte da igreja do Senhor não é coisa pequena não, queridos. Comece a louvar o Senhor e agradecer a Ele, porque você faz parte da igreja. O texto que nós lemos no início do nosso culto diz que nós não éramos um povo, e agora nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. O texto diz que nós não éramos uma nação, mas que agora nós somos uma nação grande, espalhada por todo o mundo, e nós somos uma nação santa, separada por Deus. Nós somos a igreja do Senhor, e isso parte do coração de Deus. Edificarei a minha igreja. Em segundo lugar, esse texto nos mostra que a igreja é uma comunidade que enfrenta uma forte luta. A igreja é uma comunidade que está em uma batalha, em uma luta, em uma guerra. Preste atenção nisso que eu vou te dizer em nome de Jesus, você que é a igreja. Há no coração do nosso inimigo um forte desejo de destruir os projetos de Deus. Tudo quanto é projeto de Deus torna-se alvo do inimigo, da fúria dele, da artimanha dele, da astúcia dele, porque ele quer destruir os projetos de Deus. E a igreja, ela não é projeto de homens, ela é projeto de Deus. E sendo uma comunidade organizada e originada em Deus, essa igreja é alvo constante de planos, de estratégias, de ciladas do inimigo, que com toda certeza usa todo o seu arsenal do inferno para tentar destruir essa igreja de Deus. De maneira, irmãos, que nós, igreja, nós estamos em uma verdadeira batalha, em uma autêntica guerra, guerra contra o diabo e seus anjos. E nós sabemos que numa guerra, como bons soldados, duas coisas nós precisamos fazer: nós precisamos defender e nós precisamos atacar. E é pensando nesse esquema de guerra, de ataque e de defesa, que o apóstolo Paulo descreve as armas de defesa e de ataque de maneira muito clara, quando ele escreve aos Efésios no capítulo 6. Aliás, é interessante nós observarmos o capítulo 6, os versículos 11, 12 e 13, que diz assim: revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Então aqui nós temos o retrato da batalha que a igreja enfrenta, não contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades que dominam esse mundo tenebroso.
Mas como eu estava dizendo, numa guerra, numa batalha, nós temos armas de defesa e também de ataque. E no nosso texto básico, eu percebo o Senhor impulsionando a igreja, no sentido de que ela não fique somente na defensiva, mas impulsionando essa igreja para que ela parta prontamente para o ataque nessa guerra espiritual. E então na parte C do versículo 18 nós encontramos: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O retrato que eu vejo aqui nesta passagem é uma porta fechada para que não haja entrada, para que não haja avanço da igreja. E a igreja viva do Senhor então força essa porta, que não prevalece, mas cai por terra. E então a igreja entra para conquistar os que ali estão aprisionados e escravizados pelo diabo. E eu quero dizer uma coisa para vocês nessa noite, em nome de Jesus: a maior e a melhor arma que a igreja tem para atacar contra o reino das trevas é a proclamação do Evangelho da graça salvadora do Senhor. Sim, igreja, nós cremos que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Com a proclamação do Evangelho é que a igreja vai saquear o reino das trevas e retirar os que ali estão desgraçadamente perdidos. É nesse avanço da igreja, proclamando que Jesus é o caminho, é a verdade e a vida, é que a igreja segue para o ataque, resgatando vidas para o Senhor. Vamos, igreja, vamos empurrar as portas do reino das trevas. Vamos, igreja, vamos saquear o inferno com a mensagem que liberta, com o Evangelho que salva, com a palavra viva de que o nosso Senhor vive e reina. Para Jesus, irmãos, a igreja nunca estaria na defensiva. Para Jesus, a igreja nunca seria uma comunidade de passividade. A igreja tem que ser a comunidade que assume a sua postura combativa, agressora do poder do mal. A igreja tem que assumir a sua postura de funcionar nesse mundo de trevas como um fermento que vai levedando toda a massa, como sal que vai salgando, como a luz que vai brilhando em meio às trevas. A igreja tem que assumir o seu papel de empurrar as portas do inferno e de resgatar os pecadores. Mas em terceiro lugar, eu quero te dizer que essa igreja que tem origem no coração de Deus, essa igreja que está em batalha espiritual contra o mal, essa igreja é uma comunidade certa da vitória. Ainda no versículo 18, a última parte: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não prevalecerão. Todos os inimigos da igreja já foram vencidos pelo Senhor da igreja, Jesus Cristo. A igreja é uma comunidade vencedora, que apenas aguarda com expectativa a consumação de todas as coisas. Hoje pela manhã nós tivemos um estudo lindo, no capítulo 5 do livro do Apocalipse, que nos mostra a figura do Cristo vencedor, e que nos convida a servirmos esse Cristo, com a nossa sabedoria, com a nossa força, com o nosso louvor, com a nossa riqueza. O diabo foi vencido na cruz do Calvário, e aguarda furioso o dia em que ele, com todos os seus anjos, serão lançados no lago de fogo e enxofre, para todo sempre. O Cristo venceu. A morte foi vencida pelo Senhor da igreja, quando no terceiro dia da sua morte, naquela gloriosa manhã de domingo, ele sai arrebentando a boca da sepultura de José de Arimateia e vivendo eternamente. Aleluia! O mundo tentador
parecido diante de Jesus, que foi seduzido em todas as tentações, mas não caiu em nenhuma delas. Ele venceu o mundo e entusiasma essa igreja dizendo: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Sim, irmãos, a igreja é uma comunidade vencedora em Cristo Jesus. O nosso cabeça, a pedra angular, o noivo que há de encontrar com a sua noiva, o leão da tribo de Judá, o Senhor eterno, é Ele que marcha diante dessa igreja, é Ele que venceu o mundo, que venceu o diabo, que venceu as trevas. É em Cristo Jesus que nós somos mais que vencedores. A igreja é a comunidade dos vencedores. Fazer parte da igreja é coisa séria. E eu quero nessa noite te convidar a você amar e valorizar a sua igreja. Você está nessa igreja não é por acaso. De repente você nem queria estar. Você está nessa igreja por desígnio de Deus. Ele é que edifica a sua igreja, colocando as pedras vivas nesse edifício. Louve a Deus por você estar na igreja. Estar fora da igreja é estar em densas trevas. Estar fora da igreja é estar em um mundo que não tem norte. Estar fora da igreja é estar em um mundo que não sabe para onde está indo. Louve a Deus, porque você faz parte da igreja. E isso partiu do coração de Deus, te chamando das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas nós estamos em guerra, queridos, e nós somos convocados para ataque, e não só para defesa, não só para ficarmos enclausurados, orando, jejuando, cantando, lendo a Bíblia. Isso é bom demais. Louvado seja Deus por isso, pela Bíblia, pela oração, pelo jejum, pela comunhão. Louvado seja Deus pelo templo. Mas nós somos convidados ao ataque, nós somos convidados a ir, nós somos convidados a entrar nas trincheiras do inferno e a resgatar os pecadores com a palavra libertadora do Senhor. E nós somos a comunidade que marchamos com a certeza da vitória, porque o nosso Cristo venceu, e em Jesus nós somos mais que vencedores. Que você possa vibrar com a ideia de você ser a igreja do Senhor, que você possa agradecer e louvar a Deus por este plano dele, de edifício, de corpo de noiva, igreja. Que você possa ir, e que você possa saber que a vitória é nossa, porque o Cordeiro venceu, em nome de Jesus. Amém e amém. Anaíra vai cantar uma música. Eu queria que você fechasse os seus olhos e ouvisse essa canção nesse momento, em nome de Jesus.
Senhor, obrigado porque nós somos a igreja do Senhor. Obrigado porque o Senhor nos escolheu. O Senhor nos colocou, ó Deus, nesse corpo de Cristo. E hoje nós temos esse entendimento do nosso privilégio e te louvamos por isso. Estamos aqui em Teu nome, numa batalha tremenda que o Senhor mesmo conhece. Ajuda-nos, ó Deus, a avançarmos contra o reino das trevas. Coloca em nosso coração paixão pelas almas perdidas. Faça de nós, ó Deus, uma comunidade evangelizadora para o louvor da Tua glória. E aguardamos a Tua volta. Aguardamos o dia do encontro com o Senhor. O dia em que nós receberemos a nossa coroa da vitória. Em nome de Jesus. Amém e amém.